Bom, vamos abordar agora domínio, contradomínio e imagem de um conjunto, certo? Desses dois conjuntos aqui. Primeiro, a gente tem que fazer a relação entre os conjuntos, certo? Se é uma função, ela vai ter a relação entre os dois conjuntos. Dada a função de A em B, tem-se que f de x é igual a 2x. Então, para cada valor de x, o seu correspondente y vai ser o dobro. Então, quando x for 1, 1 vezes 2, 2, né? Então, o 1 vai se ligar com o 2. Quando x for 2, 2 vezes 2, 4, né? Então, o 2 liga-se com 4. Assim como o 3 vai ligar-se com o 6. Então, a gente já pode definir o seguinte, que os elementos que tiveram relação com os elementos de A foram 2, 4 e 6, não é? E os que não tiveram relação foram 0, 1, 3 e 5. Vamos analisar o seguinte. Eu tenho o meu conjunto A, que ele é formado por os seguintes elementos, 1, 2 e 3. E o meu conjunto B é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quem seria o meu domínio? Quem é que está tendo domínio nessa função? Não é o meu conjunto A? Por quê? Porque ele é quem está comandando aqui a relação. Ó. Eu só tenho um valor de B quando eu atribuo um valor para A. Quando eu disse que o valor de A era 1, então aí sim que eu tive a relação com o 2. Se eu não tivesse esse 1, eu não teria o 2, certo? Nessa função aqui, eu só posso relacionar o 2 com o elemento 1, certo? Então, o meu conjunto domínio vai ser, propriamente dito, o meu conjunto A. Então, eu posso dizer que o conjunto A, ele é igual ao conjunto domínio. Então, vamos escrever aqui quem seriam os elementos do conjunto do domínio. Seria 1, 2 e 3, não é? Então, eu já tenho o meu domínio. E a minha imagem? Quem vai ser a minha imagem? A imagem vai ser os elementos que estão sendo relacionados com o meu domínio. Quem é que está sendo relacionado? 2, 4 e 6, não é? Então, a minha imagem vai ser 2, 4 e 6. Finalizei o meu conjunto imagem. Quem seria o meu contradomínio? O meu contradomínio será todo o meu segundo conjunto, que nesse caso aqui é o conjunto B. Então, vou colocar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6, né? Então, já tenho o meu contradomínio, certo? E aqui eu posso dizer também que o meu conjunto B é igual ao contradomínio. O meu conjunto A vai ser o domínio, conjunto B, contradomínio, e os elementos que estão relacionados vão ser a minha imagem. Vamos agora resolver dois exemplos, certo? Primeiro exemplo, ele tem aí, dada uma função f de x é igual a 5x mais 1, encontre o valor da imagem. Quem é a imagem? O f de x, certo? Ele quer que encontre a imagem dessa relação aqui, certo? Então, vamos lá. Na letra A gente vai substituir o x por 2 e encontrar a função em relação a 2. Então, substituindo aqui, ficaria f de 2 é igual a 5, que multiplica 2, mais 1. Né? Isso é igual a f de 2, que é igual a 10, mais 1, que é 11, né? Então, f de 2 é igual a 11. F de 1 vai ser quanto? F de menos 1. Então, vamos substituir. F de menos 1 é igual a 5, que multiplica menos 1,
mais 1. Isso é equivalente de dizer que f de menos 1 é equivalente a menos 5, né? Mais 1. Então, f de menos 1 vai ser igual a menos 4. O que significa? Quando x for menos 1, y vai ser menos 4. Quando x for 2, y vai ser 11, certo? No caso, a imagem. Então, vamos lá. F de 0. F de 0, a gente vai substituir o x por 0. Então, 5 que multiplica 0 mais 1. F de 0 vai ser igual a 5 vezes 0 é 0, mais 1 dá 1. Então, 0 mais 1, isso vai corresponder a f de 0 é igual a 1. Então, quando x for 0, o y vai ser 1. E f de 1, quando x for 1, eu vou substituir 5 vezes 1 mais 1. Eu vou ter o seguinte, que f de 1 será igual a 5 mais 1. Posso dizer que f de 1 é igual a 6, certo? Então, eu encontrei a minha imagem, certo? Do meu domínio. Quem são os meus domínios? 2, menos 1, 0 e 1, ok? Agora vamos para outra questão. Essa segunda questão, esse segundo exemplo aqui, ele fala de um conjunto, né? Ele já dá o conjunto. Então, vamos lá. Dada a função em relação a x, que é igual a 2x mais 1, determine a imagem em relação ao conjunto W. Então, vamos desenhar a imagem aqui. Primeiro, nós vamos fazer a representação. Então, x, né? O valor de x, quando x for menos 1, quando x for 0, quando x for 1 e quando x for 2. Então, aqui eu tenho f de x igual a 2x mais 1. Então, vamos lá. F de 1, de menos 1 no caso, vai ser igual a 2 que multiplica menos 1 mais 1. A gente vai ter o seguinte. A gente vai ter o valor de y, ok? Então, vamos lá. Quando o x for menos 1, vai ser 2 que multiplica menos 1, que dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá 1 negativo, ok? Então, vamos para outra. Quando x for 0. Então, a gente vai ter que 2 que multiplica 0 mais 1. Isso vai ser igual a quem? 2 que multiplica 0 é 0, mais 1 dá 1, ok? Então, vamos para a próxima. F de 1 é igual a 2 que multiplica 1 mais 1, certo? Então, vamos lá. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Próximo. F de 2. Quando x é 2, y vai ser 5, não é? 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, dá pra gente escrever o nosso conjunto aqui, ó. Fazer um conjunto um pouco maior, né? Pra gente fazer a relação. E aqui eu boto meus elementos, que deu, né? Menos 1, 1, 3 e 5. E aqui eu vou botar os pontos para a gente fazer a ligação, a correspondência. Então, quando o x foi menos 1, a relação foi com menos 1. Quando o x foi 0, ele foi 1. Quando foi 1, 3. E de 2, 5. Então, eu tenho aí a minha relação. Então, o meu conjunto imagem vai ser o seguinte. Eu vou chamar esse conjunto aqui de conjunto... eu vou chamar de conjunto Z. Ok?
ok? Então, o meu conjunto Z, ele contém os seguintes elementos: menos 1, 1, 3 e 5. E esse conjunto C, a gente sabe que ele é o conjunto imagem, certo? Conjunto imagem é igual ao conjunto Z, ok? Então, finalizamos os nossos dois exemplos. Vamos com um exemplo aqui. Eu tenho dois conjuntos, vou chamar conjunto X e conjunto Y, certo? Encontre os conjuntos imagem, domínio e contradomínio dessa função aqui, certo? Que foi dada essa relação entre esses dois conjuntos. Então, a gente vê primeiro a imagem. Quem é a imagem? A imagem são os elementos que estão sendo relacionados com o meu domínio. Quem é que está sendo relacionado no meu contradomínio? São os elementos 1, 0 e 16, né? Então, 0, 1 e 16 são os elementos do meu conjunto imagem, certo? Porque são os elementos do contradomínio, que é o valor de y, que estão sendo relacionados aos elementos do domínio. Quem vai ser o conjunto domínio? Vai ser menos 2, menos 1, que é todo o meu conjunto X. 0, 1 e 2, certo? Vou fechar aqui as chaves. Fechando as chaves, agora vamos para o meu contradomínio. Quem é o contradomínio? Todo o conjunto Y, que no caso vai ser 0, 1, 4, 8 e 16. Ok? Então, retomando, quem é a minha imagem? 0, 1 e 16, que são os elementos, certo? Os elementos de Y, que é o meu contradomínio, certo? São esses elementos aqui que estão sendo relacionados com o meu domínio. O meu domínio é todo o conjunto X, contradomínio todo o conjunto Y, e a imagem vai ser os elementos do contradomínio que estão sendo relacionados. Ok? Finalizei o exemplo. Zero da função. Quem seria o zero da função? É um x que pertence ao domínio. Ele faz com que a função se relacione de x para zero. O que seria isso? Ele faz com que a função, o resultado da função, dê zero. Então, matematicamente, a gente escreve assim, que o zero da função é um x pertencente ao domínio, tal que ele faz com que a função de f de x seja igual a zero, certo? Essa é a definição. Aí vamos para um exemplo. Encontre os zeros das funções, certo? Aqui é funções a seguir. Aqui eu tenho a primeira função. Se ele diz que eu quero encontrar o zero da função, então eu tenho que vir para a definição. É um x que faz com que f de x seja zero. Onde tiver f de x, a gente tem que substituir por zero. Então, vou passar essa função para cá, ó. Vou reescrevê-la aqui. F de x é igual a 2x menos 6. Se ele diz que é para a gente encontrar os zeros da função, então a gente tem que admitir que f de x seja igual a zero. Então, substituindo aqui, f de x é zero, igual a 2x menos 6. Então, passando cada um para o seu lado, eu vou passando o menos 6 para o primeiro membro aqui. Vai ficar 6 igual a 2x. Então, eu tenho que 2x é igual a 6, né? Passando para cá, x é igual a 6 que dividido por 2, certo? X dividido por 6 dividido por 2. Então, eu tenho que x é igual a 3, né? Esse é o zero da função. Vamos ver se realmente é o zero da função? Então, eu vou substituir aqui, ó, f de 3, que é o zero da função.
certo? Função em relação a 3 tem que dar 0. Então, quando a gente for substituir, o resultado tem que ser esse aqui, ó, f de x igual a 0. Então, vamos conferir? Então, 2 que multiplica 3 menos 6, né? Então, f de 3 é igual a 6 menos 6. Então, f de 3 é igual a 0. Ó, a única diferença que tem é que aqui é f de x e aqui é f de 3. Mas x é um número que pertence ao domínio. Então, o 3 ele vai pertencer ao domínio, certo? E vai fazer com que f de x seja 0. Ok? Vamos para a letra B. Ele diz que a função é 5x mais 2. Passando ela para cá, tenho que f de x é igual a 5x mais 2. Vou substituir o f de x por 0. Tenho que 5x mais 2. Passando o 2 para o primeiro membro, está positivo, ele vem negativo, né? Menos 2 igual a 5x. Inverto tudo, não muda o sinal. 5x é igual a menos 2. Então, eu tenho o seguinte, tenho que x é igual a menos 2, certo? Vou passar para cá. Tenho que x é igual a menos 2 sobre 5, certo? Se a gente for dividir isso, vai dar equivalente a x igual a menos 0,4, ok? Quando a gente substituir, a gente vai encontrar. Então, eu vou substituir, eu vou colocar logo menos 2 sobre 5, certo? Então, f de x vai ser quando x for menos 2 sobre 5. Então, 5 que multiplica menos 2 sobre 5 mais 2, né? Isso tudo tem que dar igual a 0. Então, f de x, quem é o x? É menos 2 sobre 5, né? No final eu coloco. 5 que multiplica 2 vai dar 10, né? Então, menos 10 sobre 5 e mais 2, né? Então, f de menos 2 sobre 5 vai ser igual a 10 sobre 5, dá menos 2, né? Mais 2, isso tudo vai fazer com que o f de menos 2 sobre 5 seja igual a 0. Então, tá aí o zero da função.